Olha, a morte de Judas Iscariotes é um daqueles eventos que todo mundo já ouviu falar, né? Mas tem um detalhe, um problemão, na verdade. O próprio Novo Testamento conta duas histórias completamente diferentes sobre como ele morreu. E essa contradição, ela abre uma porta para uma questão muito, mas muito mais profunda do que a gente imagina. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que deixa todo mundo coçando a cabeça há séculos é essa. Afinal, Judas se enforcou, como o Evangelho conta, ou ele teve um fim, digamos, bem mais brutal? Isso não é uma coisinha pequena, uma inconsistência qualquer. É o começo de um mistério que é sinceramente fascinante. Olha só o problema, preto no branco. De um lado, o Evangelho de Mateus. Ele traz a versão que a maioria das pessoas conhece, suicídio por enforcamento movido pelo remorso. Mas aí, do outro lado, a gente tem o livro de Atos, escrito por outra pessoa, que pinta um quadro, nossa, completamente diferente. A pergunta é, como é que dois textos, os dois dentro da Bíblia, podem descrever o mesmíssimo evento de jeitos tão, mas tão opostos? E a coisa fica ainda mais interessante, sabe por quê? Apesar de toda essa diferença, as duas histórias têm um detalhe em comum, um campo. Só que, como a gente vai ver, esse único ponto de encontro, na verdade, só deixa o mistério ainda maior. Pois é, os dois relatos concordam que aquele lugar ficou conhecido por um nome específico, Acéldama. Só a palavra já dá um arrepio, né? É um eco sombrio do que rolou ali. Mas o motivo pelo qual o campo ganhou esse nome, bom, é aí que as histórias se separam mais uma vez. E aqui está a diferença fundamental. Para Mateus, o nome campo de sangue vem do dinheiro de sangue que foi usado para comprar o terreno. Já para Atos, o nome vem do sangue do próprio Judas que foi derramado lá. Ou seja, a mesma pista, o mesmo nome, leva duas explicações que não têm nada a ver uma com a outra. Isso já dá a dica de que não é um simples erro, sabe? Tem algo mais aí. E bem quando a gente acha que não dá para complicar mais, aparece uma terceira versão. É isso mesmo. Fora da Bíblia, um dos primeiros líderes da igreja, um cara chamado Papis, deixou um relato que, nossa, faz os outros dois parecerem até tranquilos. Olha, a versão do Papias é de cair o queixo. Ele descreve uma punição divina que é quase grotesca, sabe? Um castigo que todo mundo podia ver. E o mais curioso é que isso se encaixa perfeitamente num tipo de história que era comum na época. Vilões, tiranos, era normal descrever a morte deles desse jeito bem gráfico, como um sinal bem claro do julgamento de Deus. Bom, com tantas versões diferentes voando por aí, não é de se espantar que os primeiros teólogos tentaram dar um jeito de fazer tudo se encaixar, né? A ideia era essa: vamos criar uma única sequência de eventos, uma linha do tempo, que consiga juntar todos esses detalhes. E o resultado disso é uma cena que parece saída de um filme, sério. Para tudo fazer sentido, Judas teria que se enforcar bem na beirada de um penhasco, aí a corda arrebentaria, ele cairia de cabeça e o corpo dele explodiria com o impacto. É uma solução que, convenhamos, cria mais perguntas do que respostas. Pensa bem, por que cada autor contaria só um pedacinho de uma história tão espetacular? Mas é aqui que a análise mais moderna muda completamente o jogo. E se, e se o objetivo não for forçar as peças a se encaixarem? E se a gente fizesse outra pergunta, por que existem peças diferentes para começo de conversa? A resposta mais aceita hoje em dia é bem mais simples, na verdade. A gente não está lendo pedaços de um único relatório policial. A gente está lendo tradições inteiras, completas, independentes, que circulavam lá no comecinho da igreja. E cada uma delas tinha seu próprio foco, sua própria mensagem. É super importante a gente lembrar de uma coisa. Por muito tempo, Mateus e Atos não estavam juntos no mesmo livro. Eram textos separados, circulando de forma independente. O autor de Atos não estava escrevendo pensando, o leitor já conhece a versão de Mateus. Não. E o contrário também é verdade. Cada um estava contando a história para o seu público, com o seu objetivo em mente. Então, vamos mergulhar nisso, começando com Mateus. Por que ele escolheu contar a história do enforcamento? A chave para entender isso está lá atrás, nas escrituras hebraicas. Olha que interessante. Ao contar que Judas se enforcou, Mateus está criando uma conexão direta, um espelho, com uma história do Antigo Testamento, a de Aitofel, o conselheiro que traiu o rei Davi. Para quem estava lendo Mateus naquela época, a mensagem era cristalina. Jesus é o novo Davi, e a traição que ele sofreu é um eco da traição que o maior rei de Israel também sofreu. Isso aqui não é só contar um fato, é teologia pura em forma de história. E o simbolismo, ele não para por aí não. Vamos focar agora no preço dessa traição. 30. Esse número, 30, não foi escolhido por acaso, de jeito nenhum.
Lá na lei de Moisés, 30 moedas de prata era exatamente o preço que se pagava de indenização pela morte de um escravo. Então, ao colocar esse preço em Jesus, os líderes religiosos estavam, simbolicamente, rebaixando ele ao nível mais baixo que existia na sociedade. Cada detalhezinho na versão de Mateus é carregado de significado teológico. No final das contas, talvez a pergunta mais importante não seja como Judas morreu, mas sim o que a morte dele tem a nos dizer. Especialmente quando a gente coloca ela lado a lado com a falha de um outro apóstolo, naquela mesmíssima noite. Pensa só, Judas e Pedro. Os dois falharam feio com Jesus naquela noite. Um traiu, o outro negou 3 vezes. Mas o destino de cada um foi completamente diferente. E é exatamente nessa diferença que a gente encontra a mensagem mais poderosa de toda essa história. E aqui está a grande diferença, a distinção teológica fundamental. Judas se sentiu remorso. É aquela culpa que te faz tentar consertar tudo sozinho e que no fim te leva para o desespero. Já o Pedro, ele se sentiu arrependimento. É uma dor que te leva de volta para a comunidade, de volta para a possibilidade do perdão. O remorso de Judas isolou ele. O arrependimento de Pedro reintegrou ele. E o ponto central é esse, gente. A verdadeira tragédia de Judas não foi nem a traição em si, foi a incapacidade dele de acreditar que a misericórdia era possível. O ato final dele foi uma autocondenação. Ele mesmo fechou a porta para o perdão. Um perdão que Pedro, mesmo com a falha gravíssima dele, conseguiu encontrar. E é assim que o mistério da morte de Judas se transforma completamente. Deixa de ser uma questão de perícia criminal, sabe? E vira uma reflexão profunda sobre culpa e redenção. A pergunta de verdade não é sobre cordas e quedas. É sobre o que define a fronteira entre um erro que nos destrói e um erro que nos dá a chance de levantar de novo. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.